Existem muitas coisas ocultas e sombrias. Uma delas são as palavras amaldiçoado e assombrado, e é muito usada. Gostamos de pensar em lugares como casas e prédios antigos, até mesmo bonecas, como um arauto de espíritos inquietos e poltergeists sombrios que podem fazer as coisas sumirem, desaparecerem. Algumas das histórias são divertidas, outras assustadoras. Mas quando você cava fundo o suficiente, para a maioria delas você pode encontrar explicações lógicas. No entanto, quando você cava fundo em um lugar específico no sul, não importa o quanto você tente explicá-lo como lógico, os dados simplesmente não os apoiam. Porque o vasto lago Lanier, artificial na Geórgia, em seus quase 70 anos de existência, é um corpo d'água que já ceifou quase 1000 vidas. É um lago imponente e misterioso, onde as pessoas continuam morrendo e desaparecendo, cada história ficando mais estranha que a outra. E quando você descobre o que está por baixo dele, bem, por algum motivo, todas as tragédias, ocorrências estranhas começaram a fazer sentido. Olá pessoal, eu sou o Thiago Pedroso e obrigado por assistir mais um episódio dessa semana de Mistério Assustador, onde estamos analisando um punhado de histórias que ocorreram nas águas do lago Lanier, aquelas que são a razão pela qual este lugar é amplamente considerado o corpo d'água mais assombrado de toda a Terra. Então vamos para a Geórgia e descobrir o lago Lanier, o lago mais amaldiçoado da América, localizado a cerca de 1 hora de carro ao norte da Atlanta, com uma área de mais de 500 milhas quadradas. É um litoral sinuoso que se estende por mais de 10.000 milhas. O lago Lanier tem um passado interessante. Ao contrário da maioria dos corpos d'água do país que se formam naturalmente, Lanier é um reservatório artificial que era um pouco mais que uma ideia na década de 1940. Então, a região onde a água ficava agora era um complexo de terra fértil e exuberante, onde a vida selvagem prosperava e inúmeras comunidades rurais com um nome como Castleberry, Bottom e Oscarville floresceu. Essas terras agrícolas eram o lar de centenas de famílias de agricultores, a maioria negra, que ocupava a região ali há gerações. No início da década de 50, no entanto, o governo decidiu intervir e mudar a paisagem para sempre. Atlanta estava crescendo e então o corpo de engenheiros do exército dos Estados Unidos foi trazido, precisando encontrar uma fonte de energia e água para a população, algo que permanecesse sustentável para a necessidade da população futura. Havia apenas algumas opções para escolher. Esses reservatórios, por um lado, precisavam estar perto da área que atendia e, por outro, eles precisavam de uma fonte natural de água para puxar. E então o projeto foi concebido no papel. Eles usariam as águas do rio Chattahoochee, que se originou nas montanhas Blue Ridge, no norte do país, e construíram uma represa e então inundariam a terra e se tornariam o maravilhoso lago Lanier. Para executar o projeto, o governo teve que comprar a terra de todas as pessoas e fazendeiros que seriam deslocadas a um preço bom e justo. Se eles conseguiram ou não, isso é um assunto para outro debate. Muitas dessas famílias que venderam não estavam muito cientes dos altos e baixos do mercado imobiliário. Em 1948, por exemplo, Henry Schadenburg, de 81 anos, seria o primeiro a vender sua fazenda de 100 acres para os Estados Unidos pela quantia de $4.100. Pense no quanto vale um acre por hora fora de uma grande cidade hoje. Tenho certeza de que se estivesse isso seria multimilionário, mas em dólares de hoje, esses 4.100 equivalente a 54 mil, então eles ficaram um pouco aquém desse departamento.
E a história de Henry não era única. Além disso, os moradores achavam difícil colocar um preço em todas as memórias e raízes profundas que tinham na área. Havia muitos ressentimentos, raivas e confusões, porque para muitas dessas pessoas, a terra em que suas famílias cresceram não tinha preço. Mas o governo tem o seu jeito de convencer as pessoas a fazerem as coisas que eles não querem. Levariam mais de 7 anos ou mais. Mas eventualmente, em 1956, cerca de 700 famílias venderam um total de 56 acres de terra para o governo. A represa Bulford foi construída e logo as águas inundaram as terras, enterrando as memórias das pessoas para sempre. E o Lago Lanier surgiu. Hoje, à primeira vista, a maioria das pessoas não pensam no passado, pois o Lago Lanier apresenta um espetáculo lindo e imponente para praticamente todas as centenas de milhares de pessoas que o visitam a cada ano. No entanto, uma pequena exploração abaixo da superfície revela um quadro muito mais perturbador. Para preparar a terra que se tornaria o lago, o corpo de engenheiro do exército assumiu a tarefa de remover e demolir qualquer coisa que pudesse se tornar um perigo para o futuro vilarejo e nadadores. Todo tipo de estrutura de madeira que pudesse flutuar, como celeiros e casas inteiras, foi demolido e removido, mas eles não levaram tudo. Como o governo às vezes tende a fazer, eles cortam custos para economizar algum dinheiro. Então, em vez de se livrar da pequena cidade de Oscarville, eles simplesmente decidiram inundá-la. E agora, nesse exato momento, ela continua submersa. Muitas casas, 6 igrejas e aproximadamente 20 cemitérios simplesmente foram deixados em paz. No começo, eles conseguiram escapar, mas com o tempo, as pessoas começaram a notar. Em um tipo clássico de faça primeiro e peça permissão depois, eventualmente o corpo de engenheiro do exército dos Estados Unidos voltou e removeu várias sepulturas marcadas e as realocou para a área segura. Mas eles admitem que podem ter deixado alguns para trás. Além disso, eles estavam falando sobre as lápides reais que estão sendo movidas. Os corpos enterrados lá, centenas deles, ainda estão debaixo d'água. E é por isso que muitas pessoas consideram esse lago assombrado. Os avistamentos frequentes de figuras estranhas na água, acidentes inexplicáveis, carros perdendo o controle, barcos colidindo com obstáculos inexistentes. Muitos outros incidentes são obras de espíritos inquietos presos sobre o lago. E quer você acredite em espíritos e assombrações ou não, não há como negar que este lago é um dos corpos d'água mais mortais dos Estados Unidos. Em toda a história, houve mais de 700 mortes aqui, o que, comparado à média nacional, está bem acima do que seria considerado normal e apenas acidentes. Para muitas pessoas, a origem dos supostos espíritos inquietos que causam caos e destruição no lago, remontando a muito tempo, e está diretamente relacionado a Oscarville e seus arredores. Em 1912, uma garota de 18 anos chamada May Crow foi encontrada na floresta.